Olá, graça e paz a todos que estão nos assistindo nesse momento. Que a graça do Senhor nos conduza em mais esse estudo, para que sejamos alcançadas e convencidas pelo Espírito do Senhor que toda a nossa necessidade é de uma vida aos pés dele. Vamos ter um tempo de oração para que o Senhor nos governe neste momento. Amém? Senhor, nós te agradecemos, louvamos a Ti pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de tocarmos esses assuntos tão essenciais na vida do ser humano. E rogamos ao Teu Espírito que nesse tempo Ele trabalhe a nossa mente e o nosso coração, e que as verdades do Senhor, elas encontrem caminho, encontrem lugar, não sejam perdidas, para que possamos ser salvos de nós mesmas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos dar hoje continuidade ao estudo passado que fala sobre a mentira que Satanás nos conta sobre o pecado. Vale lembrar que Satanás é mentiroso. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira e mestre em fazer com que a mentira seja muito parecida com a verdade. As coisas que Deus chama de pecado, Satanás nos diz que são divertidas, são inocentes, atendem às nossas necessidades, desejos e etc. Isso não é verdade. A verdade é que o pecado é perigoso, destrutivo e mortal. Por que o pecado é perigoso? Então nós vamos ler agora um texto bastante grande, porém bastante necessário, uma história, na vida de um filho do Senhor, que por um descuido, ele deu lugar para que o inimigo levasse ele ao pecado. Então nós vamos hoje ler parte da história da vida de Davi. Davi, como a Bíblia diz, era um homem segundo o coração de Deus, mas ele deu um espaço para que Satanás entrasse e achasse lugar na vida dele. Então nós vamos ler 2 Samuel, capítulo 11, de início, o verso de 1 a 3. Então diz assim a palavra de Deus: E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e com ele os seus servos e a todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Então, um pequeno detalhe no verso 1, Os reis saíam à guerra, mas Davi não foi, ele ficou em casa. Então no verso 2 continua dizendo: E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando pelo terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e disseram: Porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então nós vemos aqui nesse terceiro verso, Davi viu aquela mulher, achou bela, linda, já quis saber de quem era, e o que aconteceu? A cobiça dos olhos, que foi o que levou Eva a desejar aquela fruta lá no paraíso, que o Senhor disse para não comer. Então, nós vemos aqui que o coração cobiçoso, ele coloca os olhos em alguma coisa e ele já quer dar um jeito de ter para si. Isso faz parte da natureza que herdamos de Adão e Eva. Então nós vimos aqui o quê? Por isso que o pecado é perigoso. Mas também nós vimos acima que o pecado é destrutivo e mortal. Então nós vamos andar aqui nessa história ainda, de Davi, e nós vamos ver todas as coisas que esse pecado trouxe para Davi. Então no verso 4 diz assim: Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio e ele se deitou com ela. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: Estou grávida. Então Davi mandou dizer a Joabe: Envia-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi.
Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como passava Joabe e como estava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os teus pés. E, saindo Urias da casa real, logo lhe foi mandado um presente da mesa do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E fizeram saber isto a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não descestes à tua casa? E disse Urias a Davi: a arca e Israel e Judá ficaram em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com a minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma não farei tal coisa. Então o plano de Davi era qual? Ele se deita com a esposa e está resolvido o problema dessa gravidez, né, que foi uma consequência do pecado de Davi. Tá? Então, continuando no verso 12. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama com os servos do seu senhor, porém não desceu à sua casa. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mãos de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde a Urias na frente da maior força de peleja e retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. Observado bem a cidade, Aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias. Então, teve aqui todo um plano arquitetado, né? E a gente vê a fidelidade de Urias. Então, essa história, ela causa uma dor no coração da gente, né? Porque a gente vê aqui que Urias era um homem de confiança de Davi. Urias era um servo que tinha fidelidade com a casa de Israel e com a casa de Davi e com o Senhor. Urias levou para o exército, para Joabe, sua carta, sua sentença de morte, né, que foi feita pelo rei Davi. Tá? Então, nós vemos aqui o que o pecado leva, onde o pecado leva a pessoa. Né? O pecado, ele vai fazendo com que a pessoa se enrede cada vez mais. Nós nos envolvemos cada vez mais. Por isso que ele é perigoso e ele é mortal. Porque a destruição que ele causa, às vezes não recuperamos uma vida inteira que nós vivemos. Bem, então, outra verdade sobre o pecado é que nós vamos colher o que plantamos. Vamos ver também ainda nessa história de Davi qual foi a colheita dele. Tá? Então, depois de tudo isso, né? Depois da morte de Urias, então os planos de Davi até então, né, estavam dando certo. Né? Já não teria mais esse problema com o esposo de Batseba, né? Então, agora nessa outra verdade que nós vamos ver aqui, que nós colhemos o que plantamos,
Nós falamos no estudo passado sobre a espiga de milho, né? Você planta um grão, nasce um pé com várias espigas, com vários grãos, né? Então, geralmente, a colheita é maior do que o plantio, tá? Então, ouvindo, pois, a mulher de Urias, que seu marido era morto, lamentou a seu senhor, e, passado o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa, e lhe foi por mulher, e deu-lhe à luz um filho. Porém, estas coisas que Davi fez, pareceu mal aos olhos do Senhor. E como não, né? E tem aquele detalhe também que mais para frente a gente vai tratar, né? A gente acha que o Senhor não está vendo e vai ficar por isso mesmo, né? Então, isso tudo pareceu mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor resolveu enviar o profeta Natã para falar com Davi. E Natã não chegou lá e já foi dizendo, olha Davi, você pecou e etc, etc, não. Ele contou uma história para Davi, né? Então essa história começa assim. E o Senhor enviou Natã a Davi e, apresentando-se ele a Davi, disse-lhe, Davi, havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela tinha crescido com ele e com seus filhos. Do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã, vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi, tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos? A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser sua mulher. Então, a primeira coisa que chama a atenção aqui é o senso de justiça de Davi quando se tratava de uma outra pessoa, né? Então ele também colocou a sua sentença, que era digno de morte, né? Por tudo que ele tinha feito, né? Então assim, penso que quando Natã disse para Davi, você é esse homem, isso deve ter calado fundo na alma dele, né? Então o Senhor foi falando, né? E aí o Senhor disse, olha, a espada jamais se apartará da sua casa. E se a gente ler toda a história, né, o resto da história da vida de Davi, sempre teve guerra na casa dele, né? Filhos contra ele mesmo, né? Então assim, continuando aqui, nós vimos aqui a destruição que a mentira causa, né? Então nós vemos aqui que a verdade é que cada escolha que fazemos hoje terá consequências. Então, ou seja, se você escolhe hoje, eu escolho pecar, eu quero satisfazer esse prazer, eu quero pecar, entendeu? Saiba que tudo tem a consequência, né? E a gente vai colher os resultados disso. Então, continuando aqui ainda na história de Davi,
Em 2 Samuel 12:11 diz assim: Assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: Também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Porém, o Senhor cumpriu a palavra dele, né? E Davi teve que carregar esse peso no coração dele, né? Então, enquanto ele, mais aqui no texto, né, diz também que enquanto a criança estava viva, ele ficou ali aos pés do Senhor, né, rogando ao Senhor que não levasse a criança. Mas quando a criança morreu, ele levantou, tomou banho, comeu, né, e seguiu a vida carregando esse peso nas costas, né? Então, a verdade é que o pecado, após se consumar, ele gera morte, né? Nós vamos ler Isaías 59:2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. E Romanos 6:23 diz assim, porque o salário do pecado é a morte. Então, assim, eu quis ler todos esses textos, né? Um texto bastante grande aqui, para a gente ter uma consciência bem clara, né? Um entendimento bem claro de tudo que o pecado faz, de onde o pecado nos leva. Porque muitas vezes, né, a gente não foge do pecado. A Bíblia diz foge da aparência do mal, foge do pecado, mas a gente quer permanecer ali. Por quê? Porque o inimigo está ali mentindo para nós, dizendo que não tem problema, que você é fraco, né? Que você vive assim, tropeça hoje, cai, amanhã levanta. Né? Isso não isso pode acontecer na vida do cristão, pode, mas não é uma prática contínua, não é um estado contínuo para o cristão, né? E para aquele que não crê, porque nós também temos ouvintes, né, pessoas que ainda não creram no Senhor, mas tem também consequências, tá? Tudo que você faz tem consequências. Se você faz o bem, tem consequências. E se você faz o mal, pratica o mal perante o Senhor, também tem consequências, tá? Então, infelizmente, a maioria das pessoas não faz a conexão entre suas escolhas naturais e carnais e as consequências em sua vida, em seu casamento, em seus filhos, em sua saúde e em seu relacionamento, principalmente em seu relacionamento com Deus e com outras pessoas, tá? Então, nós vimos aqui bem claro a questão do pecado, né? Então, no próximo estudo, nós continuaremos abordando esse tema, tá? Esse estudo é bem amplo, né? Porque ele fica bem detalhado, né? Se você crê na palavra, você vai compreender ele, mas se você não crê, não tem conhecimento da palavra, você também vai compreender ele, porque ele vai te levar a considerar todas as coisas. No seu entorno, pessoas que já cometeram algum erro, mas cometeu, mas não era cristão, mas pagou o preço, né? Você viu isso, amém? Então vamos fazer uma oração e até o próximo encontro. Senhor, nós
Queremos a Tua palavra clara em nosso ser. Nós precisamos, Senhor, ser tratados em todos os aspectos. Senhor, visita cada vida que está nos assistindo nesse instante. Senhor, transforma essas vidas para que elas sejam livres, para que elas sejam libertas de toda mentira de Satanás, que prende e que trava a vida dessas pessoas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.